Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. A paz do Senhor, discípulos de Jesus. Nesta hora, neste momento, começando mais um Discipulado Interativo. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos muito felizes por essa oportunidade. Desde já, quero deixar um abraço para a equipe do CAF e também um abraço para os moradores do Morro da Cabocla, onde fica situada a nossa sede da CAF. Lembrando, todas as segundas-feiras estaremos juntos para falar um pouquinho sobre o discipulado. E hoje nós estamos aqui, ele está do lado de lá, uma pessoa muito especial, o Arthur, nosso discípulo, chamado de Caçula. Glórias a Deus. Jesus que é João, nós temos o Caçula aqui também, ó, o discípulo amado. Amém? Deus abençoe a sua vida, Arthur, em nome de Jesus. E você também, querido ouvinte da palavra de Deus. Logo, logo, nós estaremos ouvindo um louvor da parte de Deus para o seu coração. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o que é discipulado e a importância dele. Só que, muito antes de começar o discipulado, alguém tem que levar a palavra, tem que começar o evangelismo, né? A pessoa ouvir falar de Jesus. Para que aceitar Jesus? Por que aceitar Jesus? Às vezes a gente convida alguém, né? Você precisa aceitar Jesus. A pessoa fala, aceitar Jesus aí para a igreja? Não, não é apenas ir para a igreja. Aceitar Jesus Cristo é você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a importância do ID, do evangelizar. Antes disso, eu quero deixar um louvor para você. Fique com esse louvor, medite na letra desse louvor para o seu coração. E logo após, nós voltamos para o nosso programa. Deus abençoe! Da luz, o mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Farei discípulos em toda a terra. O mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Se entregarão ao Rei Jesus a honra, a glória, ao grande trono entregarão. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O mundo me olhará e saberá da luz. O mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Farei discípulos em toda a terra. O mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Se entregarão ao Rei Jesus a honra, a glória, ao grande trono entregarão a honra, a glória, ao Rei dos Reis entregarão a honra, a glória, ao grande trono entregarão a honra, a glória, ao Rei dos Reis adorarão. Aleluia.
Depois desse louvor de encorajamento, eu tenho certeza que juntamente com essa palavra de Deus para o seu coração, você vai se levantar e cumprir o ID de Cristo. Para iniciarmos a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo bíblico do discipulado interativo, eu quero que você abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, que é aquele texto áureo de toda pessoa que faz missão, que vai cumprir o ID de Cristo, né? Que arde no seu coração o desejo de pregar, de ministrar Jesus às nações. Diz assim, Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui, meus queridos irmãos, até o final desse mês, tenho certeza que você vai ficar com esse versículo gravado na sua cabeça e no seu coração. Quando falamos de evangelismo, não tem como separar o evangelismo, o discipulado da missão. Missão é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor, a Bíblia, ela compara a casa de Deus com uma base militar, com o alistamento militar. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que se alistou nesse exército, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Ou seja, ele não deixa que nada de fora, nada externo, fique entre o seu relacionamento com Deus. Uma coisa que eu quero abrir aqui, um parêntese muito interessante, nós falamos muito para jovens e adolescentes. Quando o jovem ou o adolescente, né, mais jovem, adolescente, por favor, hein? Você que tem menos de 14 anos não vai arrumar namorada agora. Namore a sua Bíblia. Glórias a Jesus, amém? E você, menina, namore a Jesus. Glórias a Deus. É bom e importante falar. Então, quando você vai namorar alguém, o relacionamento é entre duas pessoas. E esse relacionamento deve ser um relacionamento bilateral. Ou seja, as duas partes têm que concordar. O amor tem que ser das duas partes. Porque se o amor for apenas de uma parte, a coisa fica um pouco sem sal, um pouco sem graça. E fica o quê? Fica decepcionante. Você bota a expectativa naquele relacionamento e você se decepciona. Agora com Deus, irmãos, é a mesma coisa. O nosso amor com Jesus Cristo tem que ser um amor bilateral. Jesus nos amou e nós também temos que retribuir este amor. Então, quando o Senhor nos chama para nos alistar nesse relacionamento com Ele, nós não podemos deixar com que outras pessoas ou outras coisas venham estar entre Jesus e a gente. Não pode. Por quê? Se a gente se embaraçar, verdadeiramente, o nosso relacionamento com Jesus não vai ser um relacionamento de qualidade. E outra coisa, há risco de haver uma ruptura ou uma corrupção no relacionamento. Ninguém quer ter um relacionamento corrupto, não é verdade? Como assim, irmão Maicon? Eu estou dizendo que no nosso relacionamento com Jesus é necessário que haja fidelidade. Porque nós, que somos soldados dele, nós servimos a ele, nós fizemos um juramento. No dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você lembra? Você fez um juramento: Senhor, eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu, como fiz um juramento, esse juramento tem que ser até a morte. É como no relacionamento, é como no casamento. O marido, ele promete fidelidade à sua esposa até os fins dos seus dias, e a esposa da mesma forma. Só que às vezes, irmãos, acontece uma coisa que não deveria acontecer. No meio do caminho, essa fidelidade é quebrada. Como assim? Como eu traio Jesus? Quando o Senhor dá uma ordem para nós e nós não cumprimos, isso é um meio de traição.
Porque nós estamos debaixo de uma ordenança. Nós temos uma liderança que é Jesus Cristo. E a ordem dele é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E agora, eu quero perguntar, será que nós temos ido? Mas irmão Mike, você bate sempre nessa tecla. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente, ela é muito, mais com a internet, esses meios de comunicação, a nossa mente, ela é muito efêmera, ou seja, o nosso pensamento, ele vem rapidinho, daqui a pouco aquilo se desfaz. Muitas vezes nós não temos solidez. Então, quanto mais nós martelarmos em cima de alguma coisa, melhor vai ficar guardado no nosso coração. O que diz o salmista? Né? Guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. O que diz Josué? Meditar na sua lei de dia e de noite. O que é meditar? É só você ler a palavra de Deus? Não. É você ler, remoer aquilo até que aquilo se internalize na sua mente, de modo que você consiga passar para o outro. Amém, meu querido? Em nome de Jesus. E falando sobre discipulado, né, que é o tema do nosso programa, mas hoje voltado mais para evangelismo, né, proclamação das boas novas. E agora, uma pergunta muito interessante. Quem deve ganhar alma? Quem pode ganhar alma? Olha o que está escrito aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 12. Deixe marcadinho aqui. Você que está em casa também, se tiver uma Bíblia, acompanhe, anote, faça as anotações, mande as suas dúvidas para a gente, que assim, quando a gente puder, nós estaremos esclarecendo, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Encontrei aqui. Capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Uma coisa muito interessante. Quando nós estamos ministrando o Evangelho, os anjos do Senhor, eles se atentam à nossa pregação. Quem deve ganhar almas? Ou seja, quem deve pregar o Evangelho? Todo ser humano. Por que os anjos não podem pregar o Evangelho, mas o homem deve pregar o Evangelho? Porque o outro ser humano, ele tem identificação com o quê? Com os seus pecados, com as suas dores, com o seu modo de vida. Eu não posso falar sobre libertação se eu não fui liberto. Eu não posso falar sobre cura se eu não fui curado. Eu não posso falar, irmãos, sobre as bênçãos do Senhor se eu não recebi essas bênçãos. Então, o Senhor escolheu quem? Escolheu um homem para apregoar o Evangelho, para ministrar a palavra do Senhor. E isso é tão verdade que o próprio Jesus Cristo, ele não veio como um anjo, ele não veio como, me perdoa a força de expressão, como um animal ou como uma planta, não. O Senhor Jesus Cristo veio como um homem. Por quê? Para identificar-se com as dores humanas. Então você que é o ser humano, Deus botou você nessa terra para quê? Para você proclamar o Evangelho e testemunhar o que Deus fez na sua vida. Nessa tarde eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes têm um testemunho para contar de cura, tem um testemunho de libertação, tem um testemunho de transformação que Deus fez na vida dele. Glórias a Deus. Então, se nós fomos transformados por Cristo Jesus, se nós fomos curados por Cristo Jesus, nós devemos o quê? Testemunhar, proclamar esse Evangelho. Porque existem enfermos, existem prisioneiros esperando uma palavra da minha e da sua boca. Quem deve ganhar almas? Todos que já aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 2, versículo 7, que
Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. Porém, irmãos, todavia o Senhor nos escolheu para proclamar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que nós, o homem, é a coroa. Nós somos, a coroa da criação de Deus. Ou seja, nós somos até para Deus, nós somos até mais importantes do que o anjo. Você imagina, meu querido ouvinte, meu querido discípulo, você é mais importante para Deus do que o anjo. É por isso que o adversário de nossa alma tem ódio, tem fúria na minha e na sua vida. Porque Jesus, ele morreu por nós e não pelos anjos. Os anjos caídos pecaram uma única vez e foram banidos do paraíso. O homem, ele peca muitas vezes, mas se ele pedir perdão a Jesus Cristo, o Senhor o perdoa. Olha que amor grandioso. E às vezes nós que já estamos alistados nesse exército, nós não temos coragem de proclamar o Evangelho para outra pessoa. Irmão, você que Jesus já chamou você, que você já recebeu o amor de Cristo, você que não está falando de Jesus, irmão, é como se fosse um homicida. É como se fosse um homicida. Você está vendo a pessoa morrer, indo para o inferno a passos largos, e não é uma morte física, mas uma morte eterna, que é mais perigosa. Não é assim? Nós temos o dever de proclamar o Evangelho do Senhor, porque nós, quando proclamamos o Evangelho de Cristo, como falou aqui em 1 Pedro, os anjos se atentam à nossa pregação. Elas falam assim: meu Deus, eu tenho medo de pregar o Evangelho em alguns lugares, porque eu posso ser ameaçado. Mas a palavra de Deus diz que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todo dia. Mas olha o que diz também lá em Salmo 91, as pessoas gostam muito desse salmo, né? Vou abrir o Salmo 91, deixar aberto aqui a Bíblia no Salmo 91, porque Jesus vai me proteger. Mas rapidinho, irmão, antes de entrar aqui nessa palavra, melhor do que você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, é você viver a Bíblia, é você ser a palavra de Deus, é você ser uma carta aberta. Glórias a Jesus. E o Salmo 91 vai dizer, no verso 11 e 12, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, enquanto nós estamos proclamando o Evangelho, o Senhor está enviando um anjo para nos guardar. Então, para que eu vou temer? Porque se eu morrer hoje, para mim é lucro, dizia o apóstolo Paulo. Está vendo a grandeza do Evangelho, irmãos? Os anjos param para ouvir quando você está pregando de Jesus. Quando você fala de Jesus para alguém, você está tirando alguém do inferno, da morte eterna, das garras de Satanás. E nessa tarde eu tenho certeza que Jesus Cristo está tirando alguém das garras do maligno para fazer de você um discípulo de Jesus. Amém, meu querido? Oh, glórias a Jesus, glórias a Deus. Primeiro ponto de quem pode ganhar alma: quem tem certeza da sua salvação. Você pode abrir aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Você que não tem a sua Bíblia, abra no seu celular. Abra no seu celular aí para acompanhar. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Glórias a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus para a gente. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Só o versículo, a parte A do versículo. Porque o amor de Deus nos constrange. Imagina se você está andando na rua e alguém bota você na mira de uma arma. E aí do nada vem um desconhecido, se joga na sua frente e a bala pega nesse desconhecido. Logicamente você vai ser eternamente grato a essa pessoa, meu irmão. Mas por quê? Você vai ficar até constrangido, né? Poxa, eu nem conheci essa pessoa morreu por mim? É isso que é o amor de Cristo, ele nos constrange. Então, se o amor de Cristo nos constrange, irmão, nós temos que retribuí-lo de alguma forma. Em Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8, vai falar uma coisa muito interessante. Nós estamos tratando aqui, de quem tem certeza da sua salvação. É o primeiro ponto para ganhar alma. Para ganharmos alma, nós temos que ter certeza da nossa salvação.
Só que em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, vai dizer que o homem que duvida, ele é como a onda do mar. Então olha só, se eu realmente sirvo a Jesus e vou proclamar o evangelho, eu não posso duvidar. Porque se eu duvido, não tem como Deus trabalhar na minha vida e na vida do outro. Primeiro passo, não posso duvidar. Eu tenho que ter certeza que Deus me chamou para essa grande obra. Então assim, quando eu falar de duvidar, falar de deixar o quê? A emoção do homem entrar. E você não pode deixar o evangelho de Cristo, ele não é feito por emoção, não. Ele é feito por fé, por certeza. Então você tem que ter convicção da sua salvação. Ah, mas eu pequei. Não, irmão, não falando de pecado, não. Falando de salvação. Não. Ah, mas eu pequei. E quem não peca? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Falando que você tem que pecar aí. Não, falando que você pecar. Estou falando que todos pecaram. A Bíblia está afirmando, todos pecaram. Só que nós somos pecadores redimidos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E nós não podemos duvidar do amor de Cristo. Podemos duvidar da nossa salvação. Ah, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça para eu chegar até o fim. E tem pessoas, irmãos, tem um problema, meu Deus. Eu estou lembrando aqui, deixa nessa palavra. Tem um problema, sabe, irmãos? O Arthur está aqui na minha frente, eu estou falando com ele também. Tem um problema, sabe, o caçula? Qual o problema? É que às vezes Jesus, ele liberta aquela pessoa e ela fica presa no passado. Ah, eu começo a duvidar. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou liberto mesmo? Irmãos, a dúvida não é de Deus. A dúvida é do nosso adversário, de nossa alma. Com o adversário não é de Deus, o adversário é nosso. A dúvida é do adversário. Tem dúvida? Nossa, a dúvida é por terra, irmão. Você foi salvo ou não foi salvo? Agora, se eu fui salvo, eu posso apregoar o evangelho. Segunda característica de quem pode ganhar alma está lá em 1ª carta a João, capítulo 1, versículo 7. Eu vou abrir aqui. Eu vou ler com os irmãos. Muito interessante também. Aqui. 1 João 1, 17. Ou melhor, eu acho que... Eu pulei aqui um pouquinho, irmãos. 7, perdão, 17 não, é 7. Não tem 17, é 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que maravilha. Se eu já aceitei a Jesus Cristo, eu tenho certeza da minha salvação. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu creio na morte dele. E na morte dele, o sangue dele foi derramado pelos meus pecados, e assim eu fui purificado. E aqui fala que aquele que está em Cristo anda na luz. Então, segunda característica de quem pode ganhar uma para Jesus: ele tem vitória sobre o pecado. Ele anda na luz. Não tem como, irmão, você seguir a Jesus Cristo e não andar na luz. Algumas pessoas falam assim: dão uma desculpa, né? Jesus ama você do jeito que você é. Pode continuar assim. Dão desculpa, essa desculpa para que as pessoas venham continuar andando no erro. Aceite Jesus e continue no erro. Mas isso não é evangelho. Porque a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 11, vai dizer que nós não podemos nos comunicar com as obras das trevas. Então, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Aquele que tinha um caso extraconjugal, não tenha mais. Você está entendendo? Porque para eu ganhar alma, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter vitória sobre o pecado. Eu tenho que andar na luz. A minha vida tem que estar alva
clara. E aqui, irmãos, se eu não tiver vitória sobre o pecado, como que eu vou falar de libertação para alguém se eu não estou liberto? Amém? Oh, glórias a Jesus. Tenho certeza que você está respondendo amém daí de casa também. Oh, glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então aquele que anda na luz, ele tem o quê? Clareza, ele anda na verdade. Ele não anda no escuro, no oculto, não. Ele é um bom obreiro, não tem que se vergonhar. Agora, enquanto nós vamos fazer o primeiro intervalo, você pega aí o seu cafezinho, passa o café rapidinho, pega a sua água e o caderno e caneta. Se você não pegou ainda, meu irmão, tá esperando o quê? Vamos anotar aí as bênçãos de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu vou ali rapidinho e já volto para darmos continuidade. Não sai daí, meu irmão. Não sai daí, discípulo. Sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Chegar, perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes
que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Discípulo querido, voltamos do nosso intervalo e vamos dar continuidade à nossa aula sobre evangelismo. Quem pode evangelizar? Glórias a Jesus. Falamos do primeiro ponto, que foi ter certeza da sua salvação. O segundo, ter vitória sobre o pecado. E o terceiro, orar pelas almas. Uma pergunta muito importante. Você tem orado pelas almas? Por sua família, por seus amigos, por aquele país perseguido, pelo Brasil? Nossa, a nação brasileira precisa muito de oração. Muito mesmo. Olha o que diz em Colossenses capítulo 4. Esse capítulo, irmão, se depois você puder meditar em casa, com mais calma, maravilha. Capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela em ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Terceiro ponto, orar pelas almas. E uma coisa interessante que ele fala aqui, na primeira palavra do versículo, perseverar. Eu tenho certeza que você está na igreja, tem gente na igreja há muitos anos já, há décadas, fala, mas aquele parente que eu estava orando, aquele amigo, eu oro tanto tempo, parece que nada acontece. Irmão, olha o que a Bíblia diz: perseverai em oração. E aí continua falando no versículo vou ler novamente. Orando também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Para que perseverar? Para que o Senhor abra a porta da palavra para aquele que está ministrando e para aquele que está recebendo a palavra, o seu coração está aberto para receber a graça da mensagem de Deus. Então, assim, é necessário que, se você vai evangelizar alguém, ore antes por aquela alma. Ore antes por aquele futuro discípulo de Jesus. Para quê? Para que quando você chegar lá, o coração, a terra, já vem estar preparada, já vem estar adubada para receber a mensagem de Deus. Sem oração não tem vitória. Tem um jargão antigo que diz assim: a oração é a chave da vitória. E é mesmo, irmão. Você quer abrir uma porta no mundo espiritual, a porta da libertação, a porta da salvação, tem que haver o quê? Oração. Aqui em Colossenses vai falar sobre isso. Então, enquanto você vai orando antes, Deus já preparando o terreno, e aí você lança a semente, e o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? Vai dar o crescimento. Mas lembre-se que não é só lançar a semente, é irrigar todo dia, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante, antes de você evangelizar, aquele que pode evangelizar, está lá em João capítulo 14, versículo 26, nós precisamos meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Que tipo de credibilidade eu vou passar para aquele que está me ouvindo? Nenhuma. Eu tenho que meditar na palavra, conhecê-la, ser amigo do dono da palavra, que é o Espírito Santo, porque em João, capítulo 14, versículo 26, vai dizer o quê? Que o Espírito Santo, Ele mesmo, vai nos fazer lembrar daquilo que eu tenho que falar. Igual hoje, irmãos, eu estou aqui, mas o Espírito Santo está me lembrando daquilo que eu tinha que falar para os irmãos. Porque se não for a dependência dele, nós não chegamos a lugar algum. Amém? O quarto item, já vamos quase partindo para o fim, irmãos. Glórias a Jesus. O quarto item diz que quem pode ganhar alma é aquele que está inteiramente entregue a Deus. Está lá em Filipenses 3, do 7 a 8. Você abre a sua Bíblia em casa aí. Filipenses 3, do 7 ao 8 diz assim:
Mas o que para mim era ganho, reputei-me por perca por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele tinha toda aquela sabedoria, aquele conhecimento, e isso foi bom, né? Isso não é ruim, você adquirir conhecimento de algumas ciências, isso é necessário para o servo de Cristo para entrar em alguns meios, né? Só que ele, quando recebeu a Cristo como Salvador, ele considerou toda o seu conhecimento como esterco, ou seja, irmão, como sujeira. Ele lançou fora, porque para ele a coisa mais maravilhosa de sua vida, o que importava para ele era servir a Jesus. Ele falava que o ganho para ele era servir a Jesus. E às vezes nós não estamos entregues totalmente a Jesus para fazer o evangelismo, para evangelizar. Nós botamos impedimentos, empecilhos. Não, Senhor, não vou, porque primeiro eu tenho que comprar meu carro. Não, Senhor, não vou, porque primeiro eu tenho que me casar. Não, Senhor, eu não vou, porque primeiro eu tenho que me formar. Será que você não pode fazer tudo isso junto evangelizando? Nós botamos tantos impedimentos, tantas desculpas para Deus. Meu pastor, ele costuma dizer assim, que as nossas desculpas não convencem nem a nós mesmos. E é uma verdade. Que desculpa a gente tem que dar para Deus para não evangelizarmos? Meu trabalho. Mas seu trabalho? Mas se Jesus tirar sua saúde, você não trabalha. Os meus filhos. Mas os filhos não são herança do Senhor? Por que os seus filhos não podem ser dados para proclamar o evangelho de Cristo? Como fez Ana, não é? Diz que Ana queria tanto ter um filho. E ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, porque eu sou estéril, o meu filho será do Senhor. E aí quando nasceu o filho, Ana ficou ali ressentida. Tem que dar o meu filho. Ué, meu irmão, entrega o seu filho para a obra. Glórias a Jesus. Aí o marido falou, olha, fica com ele. Quando de mamar, você leva ao templo. Não esquece da promessa. E assim ela fez. E às vezes, Deus deu para você um filho e você fica impedindo o servo de Deus de lá ministrar a obra de Deus. É melhor ele estar servindo a Deus do que servindo ao mundo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, para ganhar almas, acho que está entregue inteiramente a Cristo, irmãos. Falou que você tem que abandonar a sua família. Não, nada disso. Abandonar o seu trabalho, ser responsável com a sua escola. Não, nada disso. Estou falando que ali naquele ambiente você também tem que falar de Jesus. Você tem que usar isso como uma oportunidade de revelar a Cristo através da sua vida. E o nosso último item para ganhar almas. Nosso último item. Você tem que ter convicção de que o homem sem Jesus, ele é um homem perdido. Ele é um homem perdido. Em Romanos capítulo 3 vai dizer que todos pecaram. Todos sem exceção. João pecou, Pedro pecou, Maria pecou, Lucas pecou. Só Jesus que não pecou. Só Jesus que não pecou. Todos pecaram. Todos foram separados da glória de Deus. Então, se todos foram separados da glória de Deus, todos os povos, nações e tribos têm que ouvir falar de Jesus. Para quê? Para ser reconciliado. Para ser amigo dele. Para ganhar salvação. Mas que salvação é essa que vocês cristãos tanto falam? A salvação da sua alma. Porque a vida, irmão, não é só isso que a gente está vivendo hoje. Não. A vida, a verdadeira vida, é a eternidade. E a vida boa é a vida eterna com Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Já vamos partindo para o final. Vou parar hoje nesses tópicos. Acredito que na semana que vem nós vamos falar sobre onde devemos ganhar almas, em quais ambientes nós devemos ganhar alma. E uma coisa muito interessante, você que é discípulo,
Guarde essa palavra na sua mente. É um jargão, né? Nós costumamos falar que pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. E nós vamos fazer isso para o discípulo. Você que é discípulo. Discípulo gera discípulo. Nós precisamos gerar discípulos. Como que eu vou gerar discípulo? Ministrando o evangelho. Se eu ficar preso, parado, eu não vou conseguir evangelizar. E se eu não evangelizar, eu não consigo gerar discípulos. Glórias a Deus. Amém, meus queridos? Essa é a mensagem de Deus que o Senhor nos mostrou para o seu coração. Meu querido discípulo, meu amado discípulo, Deus te abençoe. Abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nesse momento eu quero fazer, ou melhor, eu vou fazer diferente. Eu vou convidar o nosso caçula, o discípulo Arthur. Ele vai fazer uma oração pela sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Vem cá, Arthur. Pai do Senhor, discípulos, oremos. Pai, viemos agradecer, Senhor, primeiramente, por ter nos concedido mais um dia de vida, Pai. Venho pedir, Senhor, que se abençoando cada um dos ouvintes, Senhor, Pai. Me está tocando o coração deles, Senhor, Pai. Me está ensinando, Senhor, a espalhar a Tua palavra, meu Pai, a pregar o Teu evangelho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Me está dando sabedoria, meu Pai, trazendo clareza em nossas mentes, Senhor. Que o Espírito Santo venha estar nos guiando, Senhor, nos direcionando, Senhor, pelo caminho certo. Em nome de Jesus, Senhor. Venha estar nos enchendo o Teu amor, meu Pai. Nos ensine a amar como Cristo amou a Sua igreja, meu Pai. Nos ensine a amar, Senhor, as almas, meu Pai. Que a gente não venha desistir, Senhor, das pessoas, meu Pai. Que a gente venha sempre procurar, meu Pai, a falar do Teu evangelho, Senhor, para as pessoas, meu Pai. Aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, Senhor, como único suficiente, Senhor e Salvador, meu Pai. Que essas pessoas, Senhor, possam abrir o coração, meu Pai, para aceitar Jesus, meu Pai, para escutar a Tua palavra, meu Pai, e servir a Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha estar abençoando a Sua igreja, meu Pai, abençoando cada família, Senhor, das pessoas que estejam vindo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha estar, Senhor, dando sabedoria, meu Pai, discernimento, Pai. Nos dê força para continuar a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Perdoa os pecados, nos purifica, Pai, e nos santifica em nome de Jesus, Senhor. Agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Que Deus venha continuar abençoando nosso discípulo Arthur. E também Deus venha abençoar a sua casa. Muito obrigado pela sua paciência de estar sintonizado aqui na Rádio CAF. Está nos ouvindo. Também você está na plataforma aí do YouTube também, no Discipulado Interativo. Agora, não esquecendo, senão vou esquecer. Acesse a nossa rede social do Discipulado. Está escrito Discipulado. Eu quero participar. Você que tem mais de 13 anos de idade, todas as sextas-feiras, às 13h30 da tarde, estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus em nome de Jesus. Lá você vai encontrar o Arthur, outros meninos também. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Um grande abraço e até breve, discípulo. A paz do Senhor.